Quem é mais importante, Cristiano Ronaldo para Portugal ou Real Madrid, ou Messi para Barcelona ou Argentina? Vamos lá. Primeiro de tudo que o Messi não é ídolo da Argentina. Quem é o Maradona? Começa por aí. 86, quando o Maradona ganhou a Copa do Mundo, ele foi ovacionado. A partir do momento que você vai para Portugal, você vê que o ídolo de Portugal se chama o quê? Cristiano Ronaldo. Primeiro fato. Se tu jogasse bola em Portugal, tu era ídolo. Antes do Messi ter Copa do Mundo, ele já era maior que o Cristiano Ronaldo. Não era, Eu tenho mais a dizer. Sabe como é que eu sei, como um mero mortal, que o Messi, ele é extraordinário? Eu não joguei bola. Não, na minha vida... Então você já não tem argumento, pô! Vocês vão deixar eu falar? Alguém aqui jogou bola profissionalmente? Alguém aqui já ganhou Champions League, alguma porra assim? Então vocês não jogaram. Eu nunca vi um jogador extraordinário falando que o Cristiano Ronaldo é bom. Os melhores treinadores da história do futebol, eles sempre falam Messi. Por que será? Com a pistola na minha tcheca, vai.